refletir com você neste momento o texto da palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17. João 17 começa assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus Cristo de Nazaré faltava algumas horas para que ele pudesse ser traído, crucificado e morto. Eu fico me perguntando, pensando, o que é que se passava na cabeça de Jesus naquele momento em que ele já estava sentindo o peso dos meus, dos seus e dos nossos pecados. O que é que se passava na cabeça de Jesus naquele momento, sabendo que ele é onisciente, e ele sabia de que dentro de algumas horas, após aquela oração, que dos 11 discípulos que estavam acompanhando ele ali no jardim, que praticamente todos iriam se debandar, que todos iriam se afastar dele. Apenas João estaria acompanhando ele, e mesmo assim o acompanharia à distância. Naquele momento em que Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele já estava sentindo o peso dos nossos pecados. E a Bíblia Sagrada nos diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Logo, naquele momento, ele já estava começando a sentir o afastamento do Pai em relação a ele. Mas ao invés de estar preocupado consigo mesmo, ao invés de estar preocupado com a dor que ele haveria de sofrer dentro de algumas horas, do escárnio que ele teria que ouvir e do sofrimento físico que lhe seria infligido dentro de algumas horas, naquele momento Jesus ele pensou em mim, Jesus ele pensou em você. No momento de dor, no momento de sofrimento que já estava vindo ao seu coração, Jesus ele não pensava nele, mas ele pensava naqueles que o Pai havia lhe dado. Deixa eu lhe colocar o contexto deste texto que nós estamos trabalhando no culto coletivo de hoje. Jesus Cristo, ele havia passado 3 anos e meio exercendo o seu ministério sobre a terra. Ao longo deste período, Jesus ele fez inúmeras maravilhas. Ele fez com que cegos pudessem enxergar, mudos pudessem falar, surdos pudessem ouvir, paralíticos pudessem andar, e inclusive havia trazido de volta à vida aqueles que haviam morrido, aqueles que haviam falecido, como havia acontecido com o filho da viúva de Naim e com o seu próprio amigo Lázaro. E além dos grandes feitos, das grandes maravilhas que Jesus exerceu e fez ao longo do seu ministério terreno, Jesus ele trouxe uma nova perspectiva de vida ao ensinar as pessoas que andavam com ele, que caminhavam com ele, não somente os 12 que eram seus discípulos mais próximos, os seus discípulos mais achegados, mas também a multidão que o acompanhava. Ele lhes anunciava a mensagem do Evangelho do Reino. Ele chegava e dizia: é chegado, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. E ele chegava e trazia uma nova perspectiva de vida, quando ele chegava e mostrava às pessoas de que o necessário é
vivenciar o amor de Deus que estava estendido a toda a humanidade. Quando Jesus ele dizia que a despeito de todas as dificuldades, adversidades e problemas que o mundo nos inflige, que o mundo coloca sobre nós, que devemos continuar confiando no Senhor. Como ele mesmo havia dito lá no Sermão do Monte, quando ele diz: feliz é aquele, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí chega no finalzinho das chamadas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, que vieram antes de vocês. A multidão o acompanhava. Na verdade, o acompanhava interessados muito mais nos milagres que Jesus realizava e proporcionava. A multidão o acompanhava muito mais interessado em ter as suas necessidades físicas, materiais e emocionais atendidas pelo Mestre. E poucos conseguiram compreender de que o reino que ele tanto falava não era o reino feito por mãos humanas, mas era o reino de Deus que nasceria no coração do ser humano, a partir do momento que o homem abrisse o seu coração ao senhorio do nosso Deus. E agora, ao final do seu ministério, Jesus ele se dirige para cumprir a missão que lhe havia sido confiada. E a missão que havia sido confiada a Jesus era uma missão que havia sido estabelecida antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo do mundo ter sido criado. Jesus ele veio a este mundo com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo, que foi de dar a sua própria vida para a redenção da humanidade, livrando a humanidade de experimentar, de vivenciar aquilo que nós chamamos de morte eterna, que é você estar completamente privado da presença de Deus por toda a eternidade. E naquele momento, para que Jesus pudesse cumprir a missão da sua vida, para que ele pudesse cumprir aquilo que havia lhe sido destinado, foi necessário que ele assumisse o lugar que cabia a mim e a você. E este lugar, querido, era justamente a cruz. A Bíblia Sagrada nos diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é aquele que for pendurado na cruz. A cruz era o local onde apenas as pessoas que haviam cometido os piores crimes eram sentenciadas à pena de morte. A cruz era reservada para os piores criminosos daquela época, para o período do Império Romano. A cruz era para os criminosos. A cruz era para os transgressores da lei. A cruz era destinada para aquelas pessoas que haviam errado, aquelas pessoas que haviam cometido coisas terríveis e que deveriam pagar pelos crimes que elas haviam cometido. E a cruz estava sendo destinada agora para Jesus, que não havia cometido crime algum. O único crime que ele havia cometido foi o crime de amar a mim e a você, nós que somos pecadores. E naquele momento em que ele já estava sentindo o peso dos pecados cometidos desde Adão até a última pessoa que haveria ainda de nascer sobre a face da terra antes da sua segunda vida, ele chega para o Pai e diz que era o momento da cruz era o momento em que ele haveria de ser glorificado, que o momento da cruz era o momento em que ele estaria consumando a obra da redenção. Ele agora chega para o Pai, ele afirma, ele pede ao Pai que o Pai possa glorificá-lo
com a mesma glória que ele possuía antes que o mundo existisse. E ele chega mais além, e ele chega e afirma no versículo de número 9, que o motivo de que ele estava indo para a cruz era justamente pelas pessoas que estavam crendo nele e que haveriam ainda de crer nele. Quando ele afirma o seguinte: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são Deus. Aí no verso de número 11, Jesus ele diz o seguinte: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou voltar para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Aí no verso de número 14, ele afirma que ele havia dado a palavra do Pai para estes que era a sua igreja, e o mundo haveria de odiá-los por causa disso, porque eles não são do mundo, assim como ele, Jesus, também no mundo não era. Aí no verso 15 ele chega e diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus Cristo, no momento de dor e de sofrimento, ele estava dizendo: eu te peço, Pai, que o Senhor dê, que o Senhor possa proporcionar a segurança e o conforto para aqueles que pela sua palavra vão acreditar em mim. Porque do mesmo jeito como eu estou sendo perseguido, eles também serão perseguidos. Da mesma forma como eu estou sendo rejeitado, eles também hão de ser rejeitados. Mas eu confio em ti e eu vou voltar para ti. Só que eles ainda permanecerão no mundo. E eu te peço, Pai, que neste momento de provação que eles vão passar, neste momento de privação que eles vão vivenciar, que eles não venham ter a sua fé esmorecida, que eles não venham desanimar, que eles não venham fraquejar, que eles não venham pensar em retornar e olhar para trás e retornar para o mundo, mas que eles continuem com seus olhos fitos em ti. E aí eu me recordo, meus queridos, daquilo que seria escrito pelo autor da carta aos Hebreus, lá no livro de Hebreus, já no finalzinho daquele livro, que ele diria o seguinte: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas antes de ele chegar e falar isso, ele começa o capítulo dizendo que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e o pecado que tão de perto nos rodeia, que corramos para a carreira que nos foi proposta e que abandonemos este mundo. Aí ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, para que nós possamos enfrentar as agruras desta vida, para que nós possamos enfrentar os desafios que este mundo nos impõe, o desafio de sermos verdadeiramente sal da terra em luz do mundo, o desafio de sermos servos do Senhor em um mundo corrompido e perverso, como Paulo afirmaria na carta aos Filipenses, para que nós possamos ser verdadeiramente luzeiros, astros deste mundo. Nós temos que estar dispostos a enfrentarmos este mundo sem abrirmos mão dos nossos valores, dos valores que estão transcritos e exarados nas Sagradas Escrituras. E Jesus ele pede ao Pai para que possa dar forças à igreja que ainda haveria de nascer. Naquele momento Jesus ele iria para o sacrifício. Se você tiver a curiosidade, no capítulo de número 18, no capítulo posterior ao texto que nós estamos refletindo no culto coletivo de hoje, você vai ver Jesus, ele sendo preso no jardim do Getsemane. João, na verdade, ele não afirma, ele não traz o relato daquele momento em que Jesus ora ao Pai. Quando ele pede anteriormente, ele chega e pede para que dos 11, 3 discípulos mais próximos o acompanhassem, que era justamente Pedro, Tiago e João. E aí ele chega para Pedro, Tiago e João e diz o seguinte: fique comigo e vigiai, ore comigo um pouco, enquanto vou ali falar com o Pai. E aí diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele se afasta a uma distância de um tiro de pedra.
a uma distância de um tiro de pedra. E aí ele se joga com o rosto no chão. E ele começa a orar ao Pai pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Eu quero parar nesse ponto. Eu quero lhe convidar a você refletir comigo agora. Olhe para mim. Olhe bem para mim. Naquele momento que Jesus ele chega e diz: afasta de mim este cálice. Neste momento Jesus ele estava sentindo o peso dos nossos pecados. Neste momento ele já estava sentindo que o meu pecado, que o pecado dos discípulos que ali estavam, que o pecado das pessoas que viviam em Jerusalém naquela época, que o pecado das pessoas que viviam em Israel naquela época, que o pecado das pessoas que viviam no Império Romano naquele período, que o pecado da humanidade que ali existia na época dele, que os pecados das pessoas que já haviam partido para a eternidade estavam recaindo sobre ele, os pecados futuros, ou seja, os pecados das pessoas que as pessoas haveriam de cometer depois da existência de Jesus Cristo ali na existência terrena de Jesus. Isso inclui os meus pecados, eu que não havia nascido naquela época, os seus pecados que você também não havia nascido naquela época, os pecados de toda a humanidade já estavam recaindo sobre ele, e ele já estava começando a sentir o distanciamento do Pai em relação a ele, porque naquele momento o Pai já não conseguia mais ver o Filho. Ele via os meus, os seus, os nossos pecados, a tal ponto que lá no momento, horas depois, lá na cruz, Jesus Cristo, ele afirmaria e recitaria um texto que nós encontramos no livro de Salmos, quando ele fala em aramaico: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, quando Jesus ele exclama essa frase, ele se sente completamente afastado do Pai, porque naquele momento o Pai, ao olhar para o Filho, via a transgressão de Márcio Frazão, a transgressão que você havia e que você tem cometido contra Deus. E naquele momento a situação estava pesada demais. Por isso que ele disse: afasta de mim este cálice. Só que Jesus ele sabia que se ele não fosse à cruz, o meu destino e o seu destino estariam selados. Isto quer dizer que eu e você estaríamos irremediavelmente perdidos. É por isso que ele não termina a frase do: se for possível, afasta de mim este cálice. Ele termina a frase dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque naquele momento, querido, ele via que ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue no Calvário, ao gritar: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, a oportunidade de salvação se abriria para mim e para você. Naquele momento em que ele teria a sua cabeça sendo jogada violentamente sobre o seu peito, dando o seu último suspiro, naquele momento nós teríamos a oportunidade de dar o nosso primeiro suspiro de vida eterna. Porque Jesus Cristo, ao morrer, ele nos daria a oportunidade de vida. Assim como diz uma canção, que quando uma semente ela morre, nós temos a oportunidade de viver. Como diz uma canção que fala que para que outros
possam viver, é preciso morrer. Para que outros possam viver, é necessário que alguém possa morrer. E isso me remonta a um texto em que Jesus que Paulo afirma que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em suma, quando Jesus orou por Getsemane, ele não orou ao Pai por ele orou por você. No momento em que ele chegou no Getsemane e tomou a decisão de continuar até o fim, ele o fez por amor a você. Quando ele disse para Judas: o que tiver de fazer, faz-o depressa, sabendo que Judas havia traído ele, estava traindo ele por 30 moedas de prata, ele se permitiu ser traído por amor a mim, por amor a você. Quando Judas chegou para poder dar um beijo no rosto dele, chamando-o de Rabi, e ele chega e se permite ser beijado pelo traidor, ele permitiu por amor a mim e por amor a você. Quando ele chega e olha para Pedro, quando Pedro o nega por 3 vezes, dizendo que não o conhecia, e ele não revida a traição e a negativa de Pedro, ele o faz por amor a mim e por amor a você. Quando ele se permite ser levado à cruz, quando ele se permite assumir uma culpa que não era dele, e carrega a cruz de um homem chamado Barrabás, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abre a sua boca, ele o faz por amor a mim e por amor a você. Quando ele estende os seus braços sobre a cruz que não lhe pertencia, e quando ele começa a receber aqueles cravos em suas mãos e pés, ele o permite por amor a mim e por amor a você. Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele não estava falando apenas ao Pai, pedindo ao Pai que pudesse perdoar aquele soldado que o estava crucificando na cruz, ou perdoar Pôncio Pilatos, que o havia condenado à morte, ou perdoar os sacerdotes, que aqueles mesmos sacerdotes que algumas horas depois iriam oferecer o sacrifício da tarde, sem saber que aquele cordeiro que estava sendo imolado para o sacrifício vespertino era a representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava morrendo ali no Gólgota. Ele também estava dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele estava falando em relação ao futuro, ele estava falando em relação a mim e em relação a você, que todos os dias, em virtude dos nossos pecados, de nossas transgressões, colocamos Cristo de volta na cruz. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao falar daquilo, ele também estava falando com aquelas pessoas que hoje, em pleno século XXI, dizem que Deus não existe, ou que batem no peito afirmando que não precisam de Deus. Pessoas que ficam dizendo que Deus está morto, que Deus é apenas um conto da carochinha, ou de que Deus é apenas uma pessoa que foi criada pela religião para poder amordaçar o homem e impedir o homem de vivenciar a felicidade plena, como Nietzsche chegou a afirmar. Mas Deus, ele chega e diz, Jesus afirma, Jesus é Deus, ele afirma: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por amor a mim, por amor a você, Jesus Cristo, ele experimenta aquelas 9 horas de cruz. Por amor a mim, por amor a você, ele se entrega no Calvário. Por minha causa e por sua causa que ele foi crucificado. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de vida. E concluo o sermão de hoje
fazendo a seguinte pergunta: qual tem sido a sua resposta ao grande amor de Deus por mim e por você? Qual tem sido a sua resposta? O que você tem feito? Eu espero de que a sua resposta ao amor de Deus seja a sua entrega incondicional a Ele. Que a sua resposta ao grande amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário seja a sua rendição. Que você diga para Deus: eu estou aqui, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, sem reservas, sem receio, sem medo. Não importa o que as pessoas vão pensar a respeito de mim. Não importa se eu vou ser escarnecido ou se eu vou ser criticado por me render a Ti. Eu me rendo, eu me entrego, eu me jogo nos Teus braços, eu devolvo e entrego minha vida a Ti. Que Deus nos abençoe. Ministério de Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Escute essa canção. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Toda a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Escute. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
pode durar uma noite, Deus, mas a alegria, ela vem pela manhã. O Senhor é nossa alegria, Pai. Choro dura uma noite, Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Você que está me ouvindo, que está nos assistindo neste momento,
que ainda não teve um encontro real com o Senhor. Está esperando o quê para se render a Ele? Você quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você reconhece que vida só nele e através dele? Você quer responder ao grande amor de Deus por você, entregando a sua vida a Ele, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador? Se esta é a sua vontade, meu querido, se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça esta oração junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E eu reconheço que eu preciso de Ti. Que a minha vida, ela não tem sentido fora do Senhor. E eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu me rendo completamente a Ti. E eu Te peço que o Senhor faça morada na minha vida. Que o Senhor reine em mim, reine em todas as áreas da minha existência, reine de forma soberana. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Pai querido, nós colocamos a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento nas Tuas mãos. E Te pedimos que sobre a vida delas repouse continuamente a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz. Que elas, que na verdade, que todos nós nos submetamos a Ti, que nos rindamos dia após dia ao Senhor. E que o Senhor reine soberano nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Antes de interromper o culto coletivo de hoje, eu quero fazer de forma diferente do que nós habituamos a fazer dos nossos cultos online. Antes de impetrar a bênção, vou convidar mais uma vez o Ministério de Louvor, que vai nos conduzir em uma canção. E esta canção vai ser a nossa canção final. Após este cântico, eu vou impetrar a bênção, após o que nós teremos interrompido o culto. Eu peço a Deus que você tenha um resto de semana abençoada sob os cuidados do Pai Celestial. Um resto de semana sob a proteção de Deus. O resto de semana em que Cristo Ele venha lhe conduzir, que Ele venha lhe fortalecer e que você possa estar se dedicando a Deus a cada dia. Pode vir, ministério, pode vir à frente. Vai se cantar esta canção e após a canção teremos interrompido o culto. Na verdade, após a canção teremos a bênção e após a bênção teremos interrompido o culto coletivo de hoje. Só reforçando, só relembrando aos membros e congregados da igreja que os dízimos de ofertas estão sendo orientados que sejam entregues, devolvidos através dos depósitos ou transferência bancária, através dos dados que estarão sendo colocados ao final do culto, do vídeo deste culto coletivo. E que você, a cada dia, cada membro congregado da igreja, cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, que receba a bênção do Senhor e que a graça do Altíssimo lhe acompanhe no restante desta semana. Ministério de Louvor, em seguida a bênção do Senhor.
renovar um pacto pra selar. Se resgate, salvação, encheu meu coração. Ele tem palavra do amor, autor, anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Minha história parecia ter chegado ao fim, mas sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar, Ele me salvou. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que o restante desta semana seja uma semana abençoada na presença do Senhor. E se Deus assim permitir, no próximo domingo estaremos juntos de forma virtual, através de mais um culto online, a partir das 7 horas da noite. Está aí embaixo no seu vídeo os links, tanto no YouTube quanto no Facebook. E aí você poderá estar acompanhando, estaremos juntos glorificando e exaltando a esse Deus tão maravilhoso. O resto de semana abençoada, em nome de Jesus.